aqui, versículo 26. É interessante como o Marcelo já apontou que Deus fala no plural quando ele vai fazer o homem. Isso é muito importante, muito sério. É até polêmico no meio da teologia, mas para nós é claro que Deus é três em um, Deus é trino, é o Pai, o Filho e o Espírito. E esse texto revela isso. E mais uma coisa interessante desse verbo é que, anteriormente, nos outros dias, quando Deus vai criar, ele cria de maneira muito impessoal. Assim, o verbo é utilizado de maneira impessoal. Por exemplo, produz a terra, seja fértil e etc. Sabe, ele vai criando, a conjugação do verbo é bastante impessoal, embora a história inteira não. Mas, quando Deus vai criar o homem, há uma mudança drástica na forma de criar. O verbo utilizado é pessoal, façamos. E isso mostra muito o interesse de Deus na humanidade. Mostra como Deus ama o ser humano, ama a criação, e ama o ser humano acima dos animais, da natureza, e nós realmente somos a coroa da criação, como diz o Salmo 8. O Marcelo já apontou isso, né, que revela a trindade aqui. E é interessante que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Existem muitas semelhanças entre Deus e o homem. O intelecto, a alma eterna, muitas coisas. E é interessante perceber isso, como nós podemos refletir Deus, nós podemos refletir a glória de Deus. Acho até interessante que, se nós pararmos para pensar, Deus fez o homem de maneira tripartida, né? Ele é três em um. O homem tem um corpo, o homem tem uma alma com sentimentos e pensamentos, e o homem também é um espírito, é o espírito que foi soprado por Deus. E quando nós relacionamos o ser humano, que é três em um, com Deus, que é três em um, nós também vemos isso. Nós vemos Jesus, que é Deus encarnado, nós vemos o Espírito e nós vemos também Deus, que é a mente criadora por trás de todas as coisas, Deus Pai. Então, existem mesmo muitas relações, muitas similaridades. Amém. Isso que você me falou, Lucas, me fez lembrar aquele versículo 12 de 1 Coríntios 13, que fala que nós agora enxergamos apenas um reflexo obscuro como um material polido, mas haverá o dia em que nós veremos face a face. Hoje nós conhecemos em parte, mas então conheceremos perfeitamente, da mesma forma como somos plenamente conhecidos. Então, assim, em todo o relato da criação, em tudo que a gente observa que Deus criou, a gente conhece ele, mas de uma forma ainda turva, sabe? Como se a gente tivesse com um óculos com fumaça assim na frente. A gente não consegue enxergar muito bem, mas vai chegar o dia em que nós conheceremos ele plenamente, da mesma forma como ele nos conhece, da mesma forma como ele tem toda a onisciência sobre nós, nós teremos sobre ele. E assim, todo esse relato de Gênesis 1, ele mostra detalhes, ele mostra partes de como Deus pode ser, mas a gente não conhece ele plenamente. Glória a Deus, porque um dia nós iremos conhecê-lo completamente. E se vendo só partes, como você falou, quando a gente vai numa praia, num lugar, a gente fica tão maravilhado. Imagina quando a gente vê por Glória completo. a Deus. Ainda sobre o homem que foi criado, é interessante que Deus dá comandos para o homem. Ele diz que o homem tem que frutificar, tem que sujeitar a terra, dominar a terra. E eu acho isso muito interessante porque mostra como Deus compartilha da sua autoridade com o homem e nos dá aqui um propósito para a vida. Acho até interessante isso. Muitas pessoas se perguntam, né? Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Qual é o meu dom? O que eu tenho que fazer? Não sei, eu estou perdido, estou confuso. Na verdade, existem na palavra vários comandos, vários propósitos já pré-estabelecidos para nós. E nós esquecemos eles. Nós queremos algo diferente. Acho que essa confusão até às vezes tem a ver com nossa inveja, com outras pessoas que já têm outros chamados, sabe? Mas aqui na palavra já tem propósito para nós, já tem chamados para nós. Nós somos chamados para dominar a terra, sujeitar a terra e cultivar a terra. Então, o ser humano tem que representar Deus na face da terra. Então, quando nós influenciamos a cultura, quando nós somos profissionais excelentes, quando nós fazemos bem tudo aquilo que nós podemos fazer, nós estamos praticando o mandato que Deus nos deu, é um mandato cultural. Nós estamos realmente estabelecendo o reino de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus. Outra coisa também, vejo aqui, é como Deus de fato criou o ser humano de maneira diferente. Porque sempre que Deus criou algo nos outros dias, ele disse que era bom. Mas depois dele ter criado o homem, o texto diz assim, e viu Deus que era muito bom. Então, de fato, Deus tem um apreço diferente por nós. E isso é maravilhoso, é motivo de gratidão, de glorificação e de amor por Deus, porque, de fato, ele tem nos amado. Acho que só acrescentando algo sobre isso que você falou, é interessante como Deus ele faz questão de participar da criação do homem de forma direta.
passagem, a gente vê que Deus permite que a terra produza, a água faça isso, mas na passagem, quando ele fala sobre o homem, ele participa diretamente, façamos. Ele não delega para ninguém essa função. Ele mesmo quer fazer parte da criação do homem. Isso mostra, né, como Deus, ele se importa, ele quer realmente esse relacionamento próximo, direto com o homem. Verdade, Thalita. Inclusive, ele, se a gente vê, né, tudo que ele criou, ele subjuga no fim ao homem, né? Isso mesmo. Uma outra coisa também que eu acho interessante é que o texto diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os fez, e aí ele dá então os comandos para os dois juntos. E também diz que a imagem e semelhança os fez. Eu acho isso importante porque mostra como Deus criou de maneira igual, igualitária, o homem e a mulher. Isso mostra como o nosso Deus nunca pretendeu ou colaborou para a ideia de machismo ou de desigualdade entre homem e mulher que nós vemos hoje. Esse texto nos dá embasamento para falarmos sobre igualdade entre homem e mulher. O valor existencial, filosófico, moral, espiritual que os dois têm diante de Deus. É interessante também que no final da criação, o texto diz que Deus descansa, lá em Gênesis capítulo 2. E Deus cria ali o sábado, e santifica aquele dia. Eu acho interessante porque nós sabemos que nosso Deus é onipotente, ele tem todo o poder, então ele não precisa descansar porque estava cansado ou estava precisando de novas forças. Deus não precisa descansar porque estava cansado ou porque precisava renovar as suas forças, não. Deus, ele descansou de toda a sua obra porque é como um pintor que pode contemplar a sua obra de maneira, como posso dizer, com alegria, porque ele acabou de fazer algo muito bom. Acredito que essa seja a ideia do texto. E ele santifica o sétimo dia porque ele nos ensina que é necessário descansar. É necessário aproveitar sempre de maneira saudável, sempre de maneira espiritual, tudo aquilo que nós temos de bom. Eu acho muito interessante que a ideia do sábado na cultura judaica não é um dia para fazer nada. Não é um dia de preguiça, é um dia para aproveitar as boas coisas que você tem, principalmente Deus e sua família. Sabe, no dia do sábado, o judeu ficava apenas com Deus e com sua família. Ele não fazia mais nada. Ele não trabalhava para ganhar dinheiro, ele não negociava, ele não, fazia nada que necessitasse de grandes estresses e etc. Não, ele ficava com Deus e com sua família. E eu acredito que esse é um ensino que nós temos que absorver. O ensino da necessidade de descanso. Inclusive, nossa sociedade é extremamente viciada em trabalho, em ações e tarefas, e aí nós temos uma geração extremamente estressada, ansiosa, deprimida, porque não consegue lidar com a carga de estresse. Então, nós temos que descansar. Dormir é bom, foi Deus que fez. Dormir não é perda de tempo, como alguns pensam. Dormir é necessário. Aliás, o sono mostra que nós somos criaturas frágeis. Deus não precisa dormir. O guarda de Israel não dorme, mas nós precisamos de dormir. Nós precisamos dormir porque nós somos frágeis. Nós temos que reconhecer isso. O sono nos humilha, como disse o Iago Martins uma vez. O sono mostra para nós que nós somos criaturas e somos frágeis e precisamos de descanso. E também nós temos que descansar no sentido de contemplar a vida que nós temos. Nós temos que fazer bom uso de tudo aquilo que Deus nos deu. Acredito que Eclesiastes fala muito sobre isso, sobre como o homem precisa ser feliz, aproveitando todos os prazeres que Deus deu a ele. Então nós temos que aproveitar nossa família, aproveitar nossos amigos, aproveitar as coisas boas, os prazeres dessa vida que Deus nos deu. E nós precisamos também de santificar sempre um período com Deus, um tempo com Deus. O Shabat, o sábado para o judeu, era isso, era um tempo com Deus. Nós precisamos ter esse hábito, nós precisamos ter isso como cultura. Não é à toa, por exemplo, que as igrejas cristãs, tradicionalmente, faziam os cultos no domingo, porque a ideia era, você trabalharia 6 dias à vontade, mas no 7º dia você viria para a presença de Deus, descansar na presença de Deus. Deus, quando ele vai criando as coisas, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, sempre no final desse dia, Deus contemplava e dizia, e viu Deus que era bom, né? E quando ele completa a sua criação, criando o homem e a mulher, no final do versículo diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito e viu que era muito bom, né? Então, a gente vê que ele fez o homem não só pela palavra, né? Parece que foi algo mesmo escultural, né? Ele pegou ali do barro, com as próprias mãos ele fez. Não foi só pela palavra, né? Ele fez questão de colocar a mão no barro, né? E isso é muito interessante, como Deus é um Deus de relacionamento, né? Deus
tem compromisso com o homem. E ele espera isso de nós também, né? Esse relacionamento íntimo, de fato próximo, né? Esse contato. E viu Deus que era muito bom isso, né? Nós vemos que Deus é o criador de todas as coisas e tudo que ele cria com beleza, com funcionalidade, com inteligência. E isso nos faz entender que a nossa vida não é sem sentido. Se alguém está ouvindo o podcast e pensando, eu acho que eu não tenho sentido, não tenho propósito, minha vida é inútil. Não é. Deus é um criador e é um criador inteligente. Tudo que ele criou com um fim. Absolutamente todas as coisas têm uma finalidade. A lua, o sol, a árvore, o mar e também nós. Então nós temos que crer nisso. Existe um propósito para a vida. Nós não viemos do nada, nós viemos de um criador. E crer nisso nos faz viver a vida de maneira mais significativa, mais assertiva. Bom, gente, eu acho que essa foi a nossa contribuição, né, e o nosso desejo, o nosso anseio é que, de alguma forma, você tenha sido alcançado, você possa ser levado a observar a realidade que te envolve, né, e perceber que tudo isso que te envolve é ato da criação de um Deus que te ama, de um Deus que, como o Lucas disse agora há pouco, tem um propósito para a tua vida. E o nosso desejo é que, de alguma forma, neste ano, você possa ser envolvido pelo amor de Deus. Eu acho que nós estamos caminhando aqui para o término deste podcast. Nós vamos pedir para o Joab estar orando. E aí, Joab? Amém, mano. Vamos orar. Senhor Deus, nesta hora nós queremos glorificar o teu nome, queremos te bendizer pela sua grandiosidade, porque tu és um Deus magnífico, criou todas as coisas. Nós te glorificamos porque o Senhor nos permite entender dessa forma, que foi o Senhor que nos colocou neste mundo, que foi o Senhor que nos criou. Nós te louvamos, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor tem desamparado os teus servos. Te louvamos, Senhor, e te glorificamos pelas pessoas que estão ouvindo esse podcast, pelos participantes, pela vida do Marcelo, do Lucas, do Danilo, do Mateus, da Maria, da Thalita, do Gabriel, dos demais amigos, familiares que estão nessa empreitada de falar do teu nome, de expressar adoração a ti. E nós te louvamos, Senhor, por mais este dia glorioso do qual o Senhor nos permitiu viver e chegar até aqui para bendizer o teu nome. Somos gratos a ti, ó Pai, porque nós já podemos contemplar a sua criação, nós podemos ver como tu és um Deus bondoso e é um Deus que quer se relacionar conosco, que colocou a eternidade em nossos corações, que nos permitiu viver mais um dia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós e também por entendermos que somos criaturas pequenas, falhas, com imperfeições, detalhados, Senhor, nas imperfeições, mas tu és um Deus grandioso que enviou teu Filho na cruz do Calvário para que através da morte dele o Senhor trouxesse a vida mais uma vez para nós. Nós damos crédito a esse sacrifício vicário. Nós te louvamos por isso, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e o Senhor tem alcançado os nossos corações diariamente. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito a nós e por nos chamar, Senhor, e nos escolher para ser servos teus, mesmo reconhecendo a nossa pequenez e a nossa insignificância. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos para que o Senhor receba, Pai, todo este momento, essas conversas, as nossas orações, no seu trono de glória e abençoe as nossas vidas. Nós oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, nós esperamos você no próximo episódio do Carnomicast. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Fiquem com Deus e até a próxima. Uhul!